Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo jóia? Hoje, aqui no canal História Fácil, com o professor Fernando, iremos falar sobre História do Brasil, Colônia, parte 1. Nos vídeos anteriores falamos sobre o Brasil pré-colonial, e agora nós vamos falar sobre o Brasil Colônia, parte 1, onde iremos focar na questão da administração. Antes de começar a aula, gostaria que você desse o seu like, curtisse o vídeo, tá? Dá seu joinha e se inscrevesse no canal, beleza? E compartilhe esse canal para todos os colegas seus que estão preparando para o Enem, que estão estudando para vestibulares. Se vocês têm também sugestões para as próximas aulas, outros assuntos, tá? Já tem uma lista de sugestões aí de outras aulas que nós teremos fazer. Então vamos lá? Vamos começar? Quando falamos de história do Brasil, colônia, nós temos que lembrar que existem alguns fatores que levaram Portugal a não efetivar a colonização já de imediato no Brasil. Entre esses fatores nós temos o lucrativo comércio nas Índias. Só que aí o que acontece? A partir de 1530, Portugal resolve efetivar essa colonização. A partir do momento que ela resolve efetivar essa colonização, vai ter alguns fatores que levam a isso. Então podemos numerar 3 fatores que levam ao processo de colonização efetiva do Brasil a partir de 1530. O primeiro fator é que os lucros do comércio com as Índias começou a declinar, principalmente com a competição inglesa, holandesa e francesa. Segundo fator, os enormes custos para manter os praças portugueses, além da diminuição dos preços dos produtos na Europa, inviabilizava a presença portuguesa na região das Índias. E é claro, na América Espanhola se encontrou o quê? Se encontrou ouro. Logo, Brasil poderia ter a ideia de se encontrar ouro. Então os portugueses pensaram, vamos efetivar, vamos garantir a terra. Um dos pontos principais, meu querido, minha querida, é não esquecer que além desses 3 fatores, terra é um bem. Terra é um bem de acumulação de capital, é um recurso onde Portugal necessita para poder garantir posse, garantir bens. Tá bom? Então, capital, terra é um capital. Outra coisa, efetivar essa colonização vai possibilitar que Portugal desenvolva uma estrutura administrativa aqui no Brasil colônia. Essa estrutura administrativa, a partir de 1530, vai vir com Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza vai chegar no Brasil com 5 navios, 400 homens, animais, plantas, peças para montar o primeiro engenho. Além disso, Martim Afonso de Souza percorreu o litoral brasileiro, enfrentou navios franceses expulsando os ex da costa brasileira, recuperou uma feitoria que estava sob posse dos franceses, montou um forte no Rio de Janeiro, realizou expedições para o interior da região sudeste, na qual vai fundar algumas vilas, como a Vila de São Vicente e a Vila de Santo André, vai criar o engenho do governador e em São Vicente vai estabelecer Martim Afonso a primeira Câmara Municipal, primeiro órgão governamental na região de São Vicente. Beleza, daí? Suave, né? Tranquilo, ótimo. Crianças, dessa situação, nós temos aí a formação das chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias vai se basear no princípio português de qual? Todo lucro possível para a metrópole, sem nenhuma despesa. Então Portugal vai buscar se aliar a particulares, se aliar a nobres portugueses que têm dinheiro, burgueses, que queiram financiar a empreitada da fixação. Então ele vai dividir esse território em 15 lotes entre 12 donatários. É claro que Tomé de Souza vai ficar com mais lotes. E aí você observa no mapa que eu tenho duas capitanias do Maranhão, um João de Barros e Aras de Cunha, Fernando Alves de Andrade, Antônio Cardoso de Barros, João de Barros e Aras de Cunha, um Quilhão, Pedro Lopes de Souza, Duarte Coelho, Francisco Pereira Carvalho, Jorge Figueira Correia, Pedro de Campos Tourino, Vasco Fernandes Coutinho, Pedro de Goiás, Martim Afonso de Souza, Pedro Lopes de Souza, Martim Afonso de Souza, Pedro Lopes de Souza. Percebe que alguns tinham mais de 1 quilhão, Pedro Lopes de Souza tinha mais terras. E aí, nesse ponto, quer dizer que vai ter mais sucesso, nas capitanias de Martim Afonso de Souza e Duarte da Costa. Essas capitanias, o donatário, o capitão donatário, ele vai ser responsável porque ele recebe um documento, ele assina um documento em Portugal que vai definir os seus direitos e seus deveres. Esses documentos, galera, é importante saber, tá? Que é a nível de jurisdição.
Dentro desses documentos encontramos a chamada carta de doação e a chamada carta foral. O que é a carta de doação? Concedia uma propriedade 100 léguas da terra ao longo da costa, isenta de qualquer tributo, exceto o dízimo. Ao donatário pertenciam também os engenhos, moendas de água e salinas da capitania. A própria palavra carta de doação. Estou doando terras para um donatário que vai trabalhar e explorar essas terras em nome da coroa portuguesa. Em contrapartida, eu tenho um documento chamado Carta Foral. Esse documento estabelece o quê? Que todos os produtos da terra pertenciam aos donatários. Contudo, produtos do subsolo, do mato e mar pertenciam diretamente à coroa. É interessante observar aí que está garantindo a posse da terra da exploração do subsolo. O que eu vou encontrar no subsolo? Ouro. Isso é um ponto a se pensar. Fundar vilas e escravizar os índios. Pessoal, eu já ouvi falar que o índio não foi escravizado. O índio foi escravizado sim até a chegada dos jesuítas. Tá? E os jesuítas vêm para cá com outro objetivo, além, tá, de defender a coroa portuguesa, vem com o objetivo de conseguir novos fiéis para a coroa e para a Igreja Católica. Daqui a pouco vamos falar disso. Além, é direito do donatário fazer o quê? Doar sesmarias. Doar sesmarias são o quê? Eu pegar um lote de terras, doar esses colonos, para dar um incentivo para trazê-lo para cá, cabendo a eles a obrigação de cultivá-los. Só que aí existe uma discussão. Essas terras eram dos portugueses para eles poderem doar? Ou já havia povos que habitavam aqui? É lógico que havia. Os povos indígenas habitavam aqui e eles tinham uma morada. Os portugueses estão conquistando, estão estabelecendo o processo de colonização. Então, quando eles fazem isso, eles desconsideram que haviam povos que habitavam na região no litoral brasileiro. Além das obrigações, a Carta Foral estabelece respeitar os monopólios, pagar dízimos e quintos sobre as rendas auríferas. Ok? Beleza aí? Suave. Com o sistema de capitania não deu certo. É claro que não deu certo. Dentro da lógica do pacto colonial, a colônia, faz com essa mão aqui minha, a colônia tem a obrigação de mandar matéria-prima para quem? Para a metrópole. Então, a colônia manda matéria-prima para a metrópole. Em contrapartida, a metrópole manda manufaturas para a colônia. Esse é o pacto colonial. Bom, beleza. Eu tenho a figura do pacto colonial, onde a metrópole não quer interferir aqui nas capitanias hereditárias. Podemos estabelecer 3 fatores que levam, entre eles, ataque de índios. Aí derruba o mito que o índio era gentil, que o índio era submisso. E aí é claro que eu não vou aceitar isso, porque o indígena ele está lutando por uma concepção de uma terra, de sua sobrevivência. Tá? Ele vai ver esse português maltratar, violar, violentar a sua cultura. Tá? Eu violentar, você pode ampliar vários discursos. Tá? Causando uma violência cultural, física ao índio, e esse índio vai ficar de braço cruzado vendo acontecer. Esse índio vai bater de frente e algumas tribos mais revoltosas irão fazer o quê? Irão atacar essas capitanias. Vai ter ajuda da metrópole para se proteger? Não. Descaso de alguns colonos em tentar incentivar esse processo de colonização. E, é claro, alguns vão alegar que o Brasil é distante para poder investir todo esse lucro, todo esse tempo com essa empreitada. Diante dessa situação, podemos afirmar, e é interessante isso, 2 capitanias deram certo. A capitania de São Vicente e de Pernambuco. Uma de Martim Afonso de Souza e a outra de Duarte da Costa. Aí na charge, nós temos a seguinte informação. Não podemos errar novamente. Não podemos errar novamente. Os brasileiros vão acabar falando francês. O medo da coroa portuguesa é que os franceses invadem o litoral. Então vão ter um projeto. O projeto é qual? Governador geral ou governo geral. O governo geral é um projeto de centralização administrativa, centralizar o poder na mão de um representante da coroa portuguesa. Beleza? Os governos gerais, então, a partir de 1548, com o regimento real, começa a ser imposto, começa a ser colocado em prática.
Com o governador-geral vai vir o chamado ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor. Ouvidor-mor, ouvidor, aquele que ouve, estabelece leis. Provedor-mor, prover, é aquele que vai ser responsável pela cobrança de tributos, impostos. Capitão-mor, responsável pela justiça. Além disso, as chamadas capitanias hereditárias e reais e as câmaras municipais. Observa na imagem que o sistema de capitania não deu certo, mas a capitania não perdeu seu nome, não perdeu sua função. Continua tendo capitania. O que ocorre agora é um processo de descentralização administrativa, gerando uma centralização administrativa na figura do governador-geral. Podemos destacar os governadores gerais? 3. O primeiro deles é Tomé de Souza, que vai ficar de 1549 a 1553. O que Tomé de Souza fez? Ele trouxe mais de 1.000 colonos para a colônia. Chega os primeiros jesuítas, aqui eu abro um parêntese. Os jesuítas, junto com Manuel da Nóbrega, vêm com um projeto de conseguir novos fiéis para a Igreja Católica e para a coroa portuguesa, levando em conta que os jesuítas são criados por Inácio de Loyola no contexto de contra-reforma protestante, onde eu tenho que evitar o avanço do protestantismo. Nesse sentido, Manuel da Nóbrega vem com o objetivo de quê? De catequizar os índios que habitavam aqui, fundando as chamadas missões religiosas. Muitas dessas missões vão estar divididas no Nordeste, algumas no Norte, outras no Sul. No Norte, nós vamos encontrar que essas missões são autossuficientes, estabelecem relações comerciais e comercializam as chamadas drogas do sertão. Além da vinda do Manuel da Nóbrega, Tomé de Souza incentivou a agricultura e a criação do gado bovino. E é um outro parêntese. O gado ajuda também no processo de expansão territorial, porque o gado ele não respeita a linha imaginária, no caso do Tratado de Tordesilhas. Ele vai buscar pasto. Por último, construiu a primeira capital do Brasil, a figura de Salvador, e auxiliou nas capitanias. Tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso, só que aí o que acontece? Surge então o segundo governo geral, e esse segundo governo geral vai ser marcado por Duarte da Costa. Interessante, né? Duarte da Costa, que vai governar o Brasil nesse período na colônia, representando a coroa portuguesa, de 1553 a 1557. Com ele veio a figura de José de Anchieta e outros jesuítas também, com a empreitada de catequização e evangelização dos índios. Anchieta fundou no Planalto da Piratiniga um colégio para catequese que deu origem à cidade de São Paulo, Colégio São Paulo. Nós temos a imagem do Duarte da Costa e Padre Anchieta. O terceiro governador-geral, podemos destacar a figura de quem? Mendes Sá, de 1558 a 1572. O que Mendes Sá vai fazer? Vai consolidar a presença efetiva dos portugueses na colônia, vai expandir a produção açucareira e a criação de gado, vai resolver o problema da mão de obra com o início do tráfico negreiro, para não ter divergência com os jesuítas, vai começar a usar a prática já usada nas suas colônias africanas, que é a escravização do negro. Expulsou os franceses da Baía de Guanabara, deteve as ameaças indígenas pela violência e pela fixação da catequese, fundou vilas. Nesse contexto, cria as chamadas câmaras municipais, chefiadas por proprietários rurais que eles são chamados de homens bons. Observe que quem tem terra, quem tem dinheiro, é um homem bom. E quem não tem, é o quê? Boa pergunta. Substituindo Mendes Sá, foi nomeado Luís de Vasconcelos, que teve a sua esquadra afundada por franceses. A coroa portuguesa, então, vai mexer na estrutura administrativa, criando duas capitais, uma na Colônias do Norte e Colônias do Sul. Uma com Luís Brito e outra com Antônio Salema, 1572 a 1578. De 78 a 1580, em Lourenço Venga, que aí vai cessar esse período do governo geral. Por quê? A partir de 1580, o Brasil passou para o domínio espanhol, num episódio chamado de quê? União Ibérica. Bem, galera, na aula de hoje, nós falamos sobre a questão administrativa da colônia. O ponto forte, você focar nisso, é a questão capitania hereditária, carta de doação, carta foral, governo geral e câmaras municipais. Fechou. A administração colonial vai se basear nesse sentido. Quando tiver o fim da União Ibérica, nós temos uma nova sociedade.
sociedade manteve-se patriarcal, mas aí vai surgir uma sociedade mais urbana com a mineração. Mas isso é um assunto de uma outra aula. Beleza? Espero que tenha gostado. Tá? Foi uma maravilha mais esse encontro com vocês. Estudem, se preparem, dê sua opinião, dê o seu like, inscreva-se no canal. Até mais. Aqui é o professor Fernando e é um prazer estar junto com vocês. Beleza? Até mais.